Pensa numa geração de religiosos enganados, essa geração que existe agora, não só nos dias atuais, né? Mas desde sempre que surgiram as igrejas religiosas, o protestantismo, né? Eu também fui muito enganado. Eu estou falando com propriedade. Quantas vezes que eu deixei de colocar em casa alguma coisa porque eu falava que aquele dinheiro não era meu, que aquele dinheiro era de Deus, e eu estava enganado com a passagem, principalmente de Malaquias 3:10. Queridos, queridas, eu não estou aqui debatendo contra a igreja X, igreja Y, mas eu quero dizer para todas, eu quero falar para todas as igrejas que compõem esse sistema religioso fraudulento a respeito do dízimo. Você que é incauto, você que acredita nas pregações, principalmente usando estas passagens, você não tem ideia o quanto que você está enganado. Quer saber um pouquinho mais? Assista esse vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal. Entenda como eu estou falando. Se você não gostar também, não tem problema. Deixa o seu comentário e a sua crítica. Mas o assunto que eu estou abordando aqui é um assunto que gera muita polêmica. Vem comigo. Após a vinheta aqui novamente, espero que você esteja bem. Espero que você esteja preparado ou preparada para ouvir essa mensagem. Uma mensagem que te instrui, uma mensagem que não vai contra nenhuma denominação em específico, mas contra uma interpretação errônea das Escrituras. Muitos usam para tirar o dinheiro daquelas pessoas que não têm conhecimento bíblico, aquelas pessoas que compram o que vendem para elas nessas denominações. Espero que você esteja atento ao que eu vou falar aqui. Lá em Malaquias 3:10 está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quando fala em casa do tesouro, aí você precisa atentar não só para essa passagem de Malaquias 3:10, mas você precisa atentar para todo o contexto dessa escritura. Essa era uma ordenança de Deus para o povo de Israel. E não era só para os crentes da época, era para todas as pessoas daquele lugar. Para Israel, ordenanças para Israel através do profeta Malaquias, e que as pessoas usam até hoje. Lembrando que essa passagem está na lei. Se está na lei, e a lei diz que você tem que cumprir, na verdade fala que você tem que cumprir toda a lei, e homem nenhum conseguiu, só Jesus, tá? E Jesus cumpriu e falou: está consumado, toda a lei foi cumprida. Mas até hoje você continua sendo enganado, trazendo o seu dízimo, seus 10%. Aí você fala: eu estou dando para Deus. Tá. Nós sabemos que na graça, Deus habita no homem. Nós sabemos que o reino de Deus está dentro de nós. Então, se você está dando 10% para Deus, não seria o certo você dar 10% para você mesmo? Investir em você? Investir no seu bem-estar, investir no seu conhecimento, investir na sua capacitação. No entanto, você está levando na igreja, na casa do tesouro. Quando fala casa do tesouro, se você buscar nas escrituras, só havia uma casa do tesouro. E essa casa do tesouro era em Israel, em Jerusalém. E essa casa do tesouro, esse templo que continha a casa do tesouro, foi derribado, assim como Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedras naquele lugar.
E não ficou. No ano 70, o templo foi derribado. A partir daí, a ignorância do homem, a ignorância religiosa, a cegueira, fez o homem levantar outros templos e dizer casa de Deus, uma vez que ele era a casa de Deus, ou seja, a casa de Deus construindo outras, entre aspas, casas de Deus. E fala que o púlpito é santo, e fala que se você não trazer os dízimos, você está roubando a Deus, mas lá em Malaquias, a profecia de Malaquias era contra principalmente os sacerdotes que estavam roubando a Deus, que não estavam direcionando aquilo que era dado para Deus, para sustento dos levitas, das viúvas, dos órfãos. E hoje não. Hoje se entra um órfão dentro da igreja, se entra uma viúva, tudo tem que ser dizimista. Ah, mas é para mantimento da casa de Deus. Que casa de Deus, querido? Que casa de Deus? Jesus falou bem claro com aquela mulher que o lugar que o homem devia adorar não era no monte, e não era em Jerusalém, não era em lugar nenhum. Era em espírito e em verdade, era dentro dele, culto racional dentro dele. Então você está sendo enganado com dízimos, com um monte de cerimônias, de rituais aí, que parece muito mais uma macumbaria, não contra a macumbaria, não estou contra a religião nenhuma, mas não sou adepto de nenhuma religião. Sou cristão, eu sou um adepto da graça de Deus, graças a Deus. E gostaria que você visse mais os meus vídeos e indico mais para você, indico Geraldo Moraes, Cristiano França, que fala muito mais. Cristiano França, então, tem uns estudos aí sobre escatologia consumada, que fala de Apocalipse, mostrando que já se cumpriram várias passagens das Escrituras. E, no entanto, as pessoas estão sendo enganadas, mas o maior engano que eu vejo hoje dentro das denominações é o dízimo. De você dar o seu dízimo. Se você não dá, você está roubando a Deus. Se você está roubando a Deus, você não vai para o céu, porque ladrão não entra no céu. Aí eles fazem uma mistureba aí, uma passagem de lei com graça, mistura tudo, livros históricos, contextos mal interpretados e te enfia a garganta abaixo, sabe por quê? Porque você não busca conhecimento, você não busca o conselho de Jesus, mas analisar as Escrituras e cuidar de ter delas a vida, crescer na graça e no conhecimento. E você hoje, talvez, você ouve falando de graça, mas essas pessoas, eles sequer sabem o que é a graça. Então você que está dando o seu dízimo, aí a tua oferta para essas igrejas, para esses pastores fraudulentos, esses charlatões, você está deixando de fazer algo mais vantajoso, mais viável na tua vida com seus 10%. E eu já fui assim, tá? Eu já fui assim, eu dava com amor mesmo. Eu não estava nem aí, eu falava, não, eu estou dando para Deus. Deus supre minhas necessidades. E passava dificuldade feito um cachorro. Passava dificuldade. Dentro da minha casa, com a minha família. E às vezes, tudo que às vezes o pastor direcionava do que ele recardava do povo, para mim, ele saía falando para os outros ainda. E não é diferente na tua vida e na vida de muitos que estão aí sendo enganados. Então preste atenção, queridos, isso é só uma prévia, esse vídeo é só uma prévia de eu falando sobre dízimo aqui. Mas tem vídeos muito importantes aí no YouTube, abordando a verdade sobre isso. A verdade que te mostra claramente que você está sendo enganado. Só isso. Muitos estão pregando sobre dízimos, ofertas, não por torpe ganância, não por querer, por cegueira mesmo. Estão pregando por cegueira, acreditando que está fazendo certo. Muitos pastores estão fazendo isso, tá? Nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é charlatão dentro dessas denominações. Eu tenho irmãos que eu amo dentro dessas denominações. Eu, portanto, não sou adepto mais a esses rituais, não sou adepto mais a cultuar dessa forma que eles cultuam. Não sou adepto. E não sou adepto por ignorância,
por querer ficar em libertinagem, porque liberdade não se mistura com libertinagem. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu canto. De repente você vê eu falando disso, mas é porque ele é um cara que é mão fechada. Não, não. Eu já cheguei a tirar 2, 3 mil reais de dízimo quando eu pegava acertos e chegava e entregava. Sabe o que serviu esse dinheiro depois, querido e querida? Se você tem curiosidade de ver esse vídeo, se você está tendo curiosidade de ficar até aqui vendo esse vídeo, desde o começo dele, muito desse dinheiro serviu para o pastor, presidente da obra que eu frequentava, da denominação, pagar o processo de pedofilia, porque duas das minhas filhas foram vítimas dele até. E ele gastou parte desse dinheiro com advogados para isso e hoje está foragido, porque foi constatado que realmente ele cometeu todo esse despautério, essa parafernália com muitas famílias, desrespeitou várias famílias, tá? Não é só a minha, tá bom? Então, eu estou falando aqui com propriedade no que eu estou falando. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. E a maior autoridade que eu tenho é a verdade da Bíblia. Que essa ordenança de Deus sobre dízimos e ofertas foi para Israel. Uma ordenança de Deus para Israel. Então não seja enganado. Presta atenção nas escrituras. Presta atenção no que você está lendo. No que está te vendendo aí dentro dessas igrejas. Porque tudo é vendido, viu? Tá? Tira dízimo, tira a oferta de você, depois tira a oferta para o pregador, quer te vender livro, quer que você faça campanha, dá um voto especial. Aí você mesmo analisa o que você está recebendo, se realmente você está recebendo. Não caia nesses contos, tá? Analise as escrituras. Não seja um ignorante religioso, um cego, guiado muitas vezes por cegos ou por charlatões que usam a Bíblia, usa a palavra de Deus para dizer assim, que está pregando a verdade para você, que está te guiando bem, que está te pastoreando, porque o seu pastor é eterno, é Jesus, tá? Esquece isso, caia na real. Falei? Forte abraço.